Era uma tarde abafada. O calor da cidade ainda carregava consigo o peso das semanas sem fim. Lucas e Sofia estavam exaustos, mas havia algo mais, algo que os chamava para fora, para um lugar longe da correria. Sentaram-se no sofá, o brilho da tela do celular iluminando seus rostos cansados quando ele a olhou nos olhos e fez a proposta. Que tal sairmos da cidade? Um fim de semana na floresta, sem ninguém por perto, só nós dois e a natureza. Ela hesitou. A ideia parecia perfeita, mas havia algo naqueles olhos de Lucas. Algo que a fazia se perguntar se não havia um motivo por trás desse desejo repentino de escapismo. Mas antes que pudesse pensar mais, ele já estava organizando tudo, como se fosse a coisa mais natural do mundo. A mochila estava pronta, a barraca, o fogareiro, a cidade se despedia deles à medida que as ruas ficavam para trás, e a estrada os levava em direção ao desconhecido. O clima, antes quente e abafado, se dissipava à medida que o carro se afastava da zona urbana, dando lugar a uma frescura da noite que começava a tomar conta do ambiente. As árvores altas, por fim, surgiram no horizonte e com elas a promessa de um refúgio longe da pressa da vida cotidiana. Porém, ao se aproximarem da entrada da floresta, algo não parecia certo. O ar estava mais denso e o som da estrada desaparecia à medida que avançavam. Sofia sentiu um arrepio correr pela espinha. Você não acha que está um pouco tarde para isso? A floresta não parece convidativa? Ela perguntou mais para si mesma do que para Lucas. Ele apenas sorriu, tentando desviar da inquietação dela. Você está apenas nervosa, Sophie. Vai ser perfeito. Confia em mim. Mas quando pararam para montar o acampamento e as sombras das árvores começaram a se estender por todo o campo, uma sensação estranha tomou conta de Sofia. Era como se o lugar estivesse esperando por eles. Algo na tranquilidade da noite parecia denso, como se a floresta estivesse observando seus movimentos. E naquele exato momento, enquanto os dois começavam a preparar a barraca, algo quebrou o silêncio. Um som, leve, mas nítido, vindo de algum lugar da floresta. Como um risinho abafado seguido pelo som de passos leves sobre as folhas secas. O que seria aquilo? A barraca estava armada, o fogo aceso, mas algo não se dissipava. A sensação de ser observado pairava no ar, tão densa quanto o silêncio que dominava a floresta. Lucas estava tentando acalmar Sofia, dizendo que era apenas o cansaço jogando com sua mente. Mas ela não conseguia ignorar a sensação crescente de desconforto. O vento, que antes era leve e morno, agora soprava com uma intensidade estranha, fazendo as árvores se balançarem de maneira quase rítmica. Era como se a própria floresta estivesse respirando, com o som das folhas se movendo, acompanhando cada suspiro da noite. Sofia, com os olhos fixos no escuro à sua frente, jurava ouvir algo mais. Passos leves, quase invisíveis, mas perto o suficiente para gelar sua espinha. Lucas, você ouviu isso? Ela sussurrou, tentando não deixar transparecer o medo em sua voz. Ele olhou para ela, o semblante desconcertado. Ouvir o quê, Sophie? Tá tudo calmo aqui. Mas ao olhar em volta, a mesma inquietação se apoderou dele. A floresta parecia viva, respirando, se movendo, mas nada era visível. O som dos passos continuava, agora mais próximos, mais nítidos. O casal, desconfortável e com o olhar perdido nas sombras, sentiu o peso do silêncio, como se cada som da noite fosse amplificado. Uma folha caindo parecia um trovão. Os galhos se moviam com mais rapidez e o espaço ao redor deles parecia se estreitar. Foi quando um grito cortante ecoou pela floresta. Um som quase humano, mas ao mesmo tempo distorcido, como se não fosse de um ser vivo. O ar ficou ainda mais pesado e Sofia deu um passo para trás. O que foi isso? Antes que Lucas pudesse responder, um movimento rápido à sua esquerda chamou sua atenção. Algo saltou entre as árvores, uma sombra ágil, uma silhueta pequena e rápida.
Era impossível de ver claramente, mas estava lá, se movendo de maneira inesperada. Era uma risada abafada, algo distorcido e quase irritante que fazia o ambiente se tornar ainda mais tenso. Eles estavam sendo observados. Mas por quem? E o que aquele som significava? A floresta não estava mais convidativa. Estava cobrindo-os com seu manto de mistério e perigo. E o que quer que estivesse lá fora, estava se aproximando. A risada estranha ecoou mais uma vez, agora mais próxima, mais clara. Sofia, tremendo, segurou a lanterna com mãos trêmulas, tentando iluminar o que estava ao seu redor. Mas a luz parecia se perder nas sombras que dominavam a floresta. Lucas, agora mais alerta, se aproximou dela. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas o medo que via nos olhos de Sofia era real, palpável. Ele tentou forçar um sorriso. Não é nada, Sophie. Deve ser um animal, algo que... Mas suas palavras foram interrompidas por um salto repentino, como se alguém tivesse saltado de uma árvore próxima. E antes que pudessem reagir, uma figura apareceu à frente deles, pequena, ágil. Era o Saci. A criatura se posicionou diante deles, a única perna se apoiando firme no chão. O gorro vermelho brilhando à luz da lanterna. Seus olhos, brilhando como carbúnculos na escuridão, se fixaram nos dois. E ele apenas os observou, com uma expressão de leve diversão, como se estivesse se divertindo com o pavor que causava. Sofia deu um passo atrás, tentando encontrar coragem para falar, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Lucas, por outro lado, ficou paralisado, tentando processar o que estava vendo. O Saci não se movia. Ele estava ali, simplesmente observando, como se estivesse esperando algo. Como se esperasse que o casal fizesse o próximo movimento. A figura não era ameaçadora no sentido físico. Não havia intenção de atacar, mas sua presença era tão desconcertante, tão fora do lugar, que fez o ambiente se tornar ainda mais claustrofóbico. O Saci saltou uma vez mais, se afastando lentamente, mas nunca perdendo de vista o casal. Seus olhos nunca deixaram os de Lucas e Sofia, como se estivesse tentando se comunicar sem palavras. Sofia, com a voz trêmula, finalmente sussurrou. O que ele quer de nós, Lucas? Lucas não soube o que responder. O Saci não parecia agressivo, mas havia algo nele. Algo em sua presença que não era natural. Ele não sabia se estava lidando com uma lenda ou com uma realidade muito mais perturbadora. O que quer que fosse, estava ali, observando, e o mistério se aprofundava a cada segundo. O Saci desapareceu na escuridão da floresta, mas o peso de sua presença não se dissipou. A sensação de estar sendo observado crescia a cada segundo, e os dois sentiam como se o tempo estivesse congelado. O fogo da fogueira, que antes parecia reconfortante, agora parecia fraco, impotente diante da vastidão da noite ao redor. Sofia, incapaz de se acalmar, olhava para as árvores, tentando entender o que acabara de acontecer. Lucas, não dá para ignorar mais. Ele estava ali. Ele era real. Lucas balançou a cabeça, tentando manter a calma, mas ele próprio não sabia mais o que pensar. Eu sei. Mas o que ele quer? O que está acontecendo aqui? Sofia levantou-se e caminhou até a beira da fogueira. Lucas, eu não quero ficar aqui. Isso tudo está muito estranho. Podemos voltar para casa amanhã, não podemos? Mas Lucas sabia que não poderiam. Havia algo naquela floresta, algo que não podiam compreender. Ele sentia mais do que nunca que estavam no centro de algo muito maior do que eles. Não podemos ir embora, Sophie. Não agora. Não sem entender o que está acontecendo. O fogo da fogueira, que antes trazia um pouco de calor, agora parecia fraco diante da escuridão crescente. Lucas, você percebe isso? Como se a floresta estivesse esperando por algo. Sofia sussurrou, a voz tensa, cheia de apreensão. Antes que Lucas pudesse responder, a figura que os observava desde o início apareceu novamente, mas desta vez não era uma simples sombra.
O Saci surgiu diante deles mais imponente, com um olhar profundo, sério. Ele não era mais um ser travesso, mas algo maior, algo mais importante. Ele era o guardião da floresta, e sua expressão agora carregava uma tristeza visível. A floresta está morrendo. O que vocês veem ao redor não é só uma lenda, não é só história contada ao redor da fogueira. Está acontecendo agora. O desmatamento, as queimadas, a poluição. A floresta está sufocando. Sofia engoliu em seco. O ar pesado ao redor dela a fazia sentir a gravidade das palavras do Saci. Mas como? Como isso é possível? O que está matando a floresta? O Saci apontou para as árvores ao redor. O fogo que consome as árvores, as máquinas que cortam o que leva séculos para crescer, o concreto que devora a terra. O ar está sendo engolido pelos gases poluentes e a poluição sonora. A natureza está sendo devastada e a floresta já não tem forças para resistir. Lucas olhou para as árvores ao redor, tentando entender. E o que podemos fazer? Como podemos mudar isso? O Saci, como guardião, parecia agora mais sério do que nunca. O que vocês podem fazer é simples, mas vital. Espalhem a verdade. Levem a mensagem ao mundo. O que vocês viram aqui é apenas uma pequena parte do que está acontecendo em toda parte. As cidades crescem, as florestas murcham. Se não houver mudança, o futuro será sombrio. Ele fez um gesto com a mão e imagens começaram a surgir no ar como sombras projetadas. O céu coberto de fumaça, o solo queimado, árvores caindo, cidades crescendo implacavelmente. Tudo parecia perder a cor, como se a vida estivesse sendo drenada do planeta. Isso é o que está acontecendo. E vocês são a última chance de despertar as pessoas antes que seja tarde demais. O Saci concluiu, sua voz carregada de urgência. Com um último olhar para o casal, o Saci desapareceu nas sombras, deixando-os sozinhos com o peso da responsabilidade que agora carregavam. Sofia olhava para as sombras e sentia que a floresta não estava apenas em perigo. Ela estava gritando por ajuda. Nós não podemos esperar mais. O mundo precisa saber. A floresta, o planeta, está pedindo socorro. Com isso, eles começaram a desmontar o acampamento. Não estavam mais apenas tentando escapar da floresta. Estavam agora imersos em uma missão que os conectava com algo muito maior do que eles próprios. E aí, pessoal, se você curtiu esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal. Isso me ajuda demais a continuar trazendo essas histórias para você. Eu faço tudo sozinho. O roteiro, a narração, a criação das imagens, a edição, as animações. Dá um trabalho enorme, mas faço com muito carinho porque acredito que histórias como essa merecem ser contadas. E vem muito mais por aí. Lendas brasileiras, teorias da conspiração, mistérios históricos. Se você curte esse tipo de conteúdo, ativa o sininho para não perder nada. Agora eu quero saber, qual história você gostaria de ver aqui no canal? Tem alguma lenda da sua região? Algum mistério não resolvido que te intriga? Comenta aqui embaixo. Quem sabe a sua sugestão não vira o tema do próximo vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. E lembre-se, por trás de toda lenda, pode existir uma verdade que ninguém teve coragem de encarar. Até o próximo vídeo.